Bem, vamos trazendo aqui as informações. Nós estamos na 4ª entrevista da série especial de entrevistas falando sobre a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Todos os anos a gente tem feito aqui uma série de entrevistas e a gente tem recebido aqui excelentes profissionais, a PAI que tem colaborado com a gente, tem enviado para a gente esses profissionais que vêm aqui para falar um pouquinho sobre essa semana especial. O pessoal conhece popularmente como Semana do Excepcional. Então, ontem nós tivemos a Adriana de Oliveira, que ela é de Rio Branco do Ivaí, Novo Itacolomi, e presta serviço também para a PAI de Boas Obras. Hoje eu estou recebendo aqui a Késia Neves Loureiro, ela que é psicóloga, ela que é de Mandaguari, da Clínica Contato, mas presta serviço também para a PAI do município de Boasópolis. E ela vai falar um pouquinho sobre prevenção da deficiência. Vamos saber o que é isso, o que a gente pode fazer para prevenir. Késia, primeiramente é uma honra tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, a honra é toda minha. Késia, o que a gente pode falar sobre prevenção da deficiência? Tem como prevenir? Sim, tem como prevenir, sim. Bom, é um assunto que pouco se fala, né? Até por uma questão cultural, nós prevenimos bem pouco, né? O que acontece aqui, assim, né? Vamos falar de uma doença, né? A gente só procura o médico, a gente procura um medicamento quando estamos doentes, né? E pouco prevenimos. Isso é algo bem particular do brasileiro. Exatamente. Que só procura depois que acontece. E né? se procura antes, você pode evitar muito. Exatamente, né? Você pode evitar muita coisa. Então, assim, é possível sim intervir sobre os fatores que causam as deficiências e a tarefa de toda a sociedade, né? Que inclui, então, os poderes públicos, né, do governo, as entidades não governamentais, entidades privadas, as comunidades como um todo, as famílias e cada indivíduo, cada um de nós, né? E assim, no Brasil, a estimativa hoje é que 1 em cada 14 pessoas são portadoras de algum tipo de deficiência. Portanto, a prevenção, né, da deficiência como um todo... A incidência é alta, cada 14 pessoas? Isso. 14%, né, hoje é a estimativa no Brasil. Então, por isso, a prevenção ela deve interessar a todos os cidadãos. E assim, mais um dado interessante é que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, fala que 70% das deficiências elas poderiam ser evitadas. Então, é de suma importância a abordagem preventiva, né, e sobre isso que a gente vai falar. E daí, assim, né, como a gente falou no início, a realidade que a gente vê hoje no Brasil é uma questão cultural, né, é de poucos cuidados preventivos e daí, em se tratando da deficiência, o que a gente vê muito hoje é um investimento grande, né, um investimento contínuo, buscando diminuir esse problema através de medidas paliativas, que é o caso do conceito de inclusão, né, social, que muito se fala hoje. O governo tem investido muito e é necessário? Com certeza, é necessário, visto a quantidade, né, de pessoas com deficiência que nós temos hoje. O bom seria na raiz, mas, né? Exatamente, né? Então, assim, o que acontece? O governo investe muito nessas medidas, né, de inclusão, tentando inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, na escola regular, né? Mas, em contrapartida, deixa ao relento as medidas preventivas, né? Que poderiam reduzir a menos de 4% o índice das deficiências hoje no Brasil. Então, se investe, tem uma ótica invertida, né? Investe muito em solucionar um problema que já existe, mas não cuida das causas, como você mesmo disse. E o que, né? Parece que talvez seria ali um gasto, na verdade seria um investimento, porque Justamente. Você não teria o gasto lá na frente. E assim, isso é comprovadíssimo, assim, né? A prevenção, o custo dela, assim, a eficácia é muito maior e o custo também é muito reduzido perto do tratamento, né? Até existe aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Exato. Né? Então é isso, a prevenção ela é muito mais eficaz e tem custos muito menores, tanto para o governo quanto para nós, enquanto cidadãos. Eu não sei se você trouxe algum exemplo, você tem algum exemplo de como pode prevenir? Ou? Sim. Então, daí assim, entrando daí na prevenção mesmo, né? Hoje, eu quero focar aqui dois focos
principais para a gente direcionar a ação de prevenção. O primeiro são as ações realizadas para intervir, então, nos eventos que causam a deficiência, que a gente chama de prevenção primária. E existe também a prevenção secundária e terciária, que são aqueles cuidados com a pessoa após a deficiência já estar instalada. Tá? Mas então nós vamos focar a prevenção primária, tá? Tratando então da causa mesmo em si. Como ela certo? acontece? Então, assim, todos os esforços então, na prevenção primária são dirigidos para reduzir, tá? É importante a gente falar, frisar isso, para reduzir a ocorrência real da deficiência. Nunca vai extinguir totalmente. Exato. Porque a gente fala de uma redução, né? Então, a deficiência, ela não vai ser extinta, ela vai acontecer, mas nós podemos minimizar esse problema, certo? E assim, então nós vamos citar aqui 3 frentes principais de prevenção. A primeira dela é da melhora no cuidado da saúde pré-natal, certo, da mãe, perinatal e pós-natal. Então vamos lá, vamos falar sobre cada item desses aqui. Quais são os fatores de risco e as causas do período pré-natal? O período pré-natal é aquele, desde a fecundação até o parto, que são os 9 meses ali de gravidez, certo? Então, as interferências que ocorrem nesse período, elas podem ser decorrentes de fatores tanto genéticos como ambientais, certo? E daí, dentre esses distúrbios, vamos falar um pouquinho dos fatores genéticos. Hoje, reconhecem-se 3 tipos principais de fatores genéticos que influenciam a causa da deficiência. São distúrbios amonogênicos, que daí se dão são genes mutantes individuais, por exemplo, anemias, falciformes, síndrome do X frágil, a fenilcetonúria, certo? Então, assim, alguns casos podem ser tratados através de uma prevenção, através de exames que são feitos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também alguns são fatores, acidentes, anomalias genéticas, que daí fogem ainda, a ciência ainda não tem esse controle, certo? E temos também distúrbios cromossômicos. Aí a gente pode citar exemplos casos comuns, como a síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, certo? Então, são alterações... Esse também tem a prevenção? São alterações nos cromossomos sexuais. Existe uma forma que ainda assim, na saúde pública, ainda no Brasil, não é tão acessível. Existe já exames como com forma de prevenção, mas ainda não são tão acessíveis à população. E daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso, tá? Agora, nós falamos de fatores genéticos e existem também os fatores ambientais. São muito comuns. Então, assim, a gestação, ela envolve uma série de relações entre o bebê e o seu ambiente, representado daí pela bolsa amniótica, o útero dessa mãe, certo? O corpo, dessa mãe e todo o meio externo em que essa mãe está inserida ali. Então, as eventuais influências negativas desse ambiente podem modificar o desenvolvimento embrionário normal, resultando daí em malformações, no sofrimento fetal e até mesmo, às vezes, levando à morte desse feto. Conta nisso, por exemplo, um trauma ali, um sofrimento. Exatamente. Aí, assim, a gente tem doenças causadas por vírus, como a rubéola, Às vezes a mãe adquire no período gestacional. Rubéola, varicela, sarampo, doenças causadas por bactérias como a sífilis, doenças carenciais, como, por exemplo, a desnutrição materna, a desnutrição da própria mãe pode acarretar a desnutrição fetal, certo? As características maternas podem influenciar o desenvolvimento embrionário, como, por exemplo, existe uma maior incidência de síndrome de Down em mães acima dos 35 anos de idade.
E daí até ontem também saiu um estudo que foi feito agora com que pais também com maior idade, né, existe uma propensão dos filhos desenvolverem desordens psiquiátricas, como o autismo, esquizofrenia, tá? Então até hoje se falava muito sobre a idade materna, né, mas eu creio que a partir de agora também vai se começar uma campanha falando da idade do pai, também pode interferir, né, no desenvolvimento desse feto. Que é uma observação importante, né? Exato. Então, e daí assim, as influências no meio externo, né? Você comentou, traumas, né? Acontecem. Uma tristeza, uma perda. Uma depressão muito profunda, uma perda, às vezes um luto que essa mãe sofre, né? Pode desencadear problemas nessa mãe que vão afetar também o feto. E a gente pode falar também sobre a questão de substâncias lançadas no ambiente pelas indústrias, por automóveis, porque acabam intoxicando, né, esse organismo materno, consequentemente esse bebê. Fatores físicos como, por exemplo, raio-x, outras formas de radiação, também podem determinar o aparecimento de anormalidades, como deficiência auditiva, deficiência visual, microcefalia e por aí vai, né? Certo? E assim, né, influências do meio externo, a gente também poderia citar a própria rejeição, às vezes, né, da mãe, né, que às vezes numa tentativa mal sucedida de um aborto pode também trazer consequências para esse bebê, né, malformações, deficiências, certo? Bom, então assim, até aqui nós falamos das influências no período da gestação, né, que podem desencadear algum tipo de deficiência. E daí agora nós vamos falar então dos fatores de risco e das causas no momento do nascimento desse bebê, né, que é as causas perinatais. Então, alguns riscos, né, e um que é muito comum, que nós vemos muito, é a anóxia neonatal, que é a falta de oxigenação, né, no cérebro, por alguns diversos motivos. Esse é uma das maiores causas de deficiência intelectual. Isso é na hora do nascimento, ali que na hora falta, do nascimento. Até o pessoal costuma dizer, a criança nasceu roxa, nasceu escura, isso. Faltou oxigênio, é mais ou menos isso. Isso, tá? E é um quadro, né, como eu falei, ele é frequente, acontece, né, com uma certa frequência, principalmente em trabalhos de partos que são mal conduzidos. Sim, né? sim. Então, daí a importância de se ter equipes bem preparadas, bem capacitadas para conduzir, né, os partos. Minutos podem fazer a diferença. Exatamente, toda a diferença. Tá? Traumatismos, né, obstétricos também no momento ali do nascimento, a criança às vezes, né, sofre algum traumatismo, alguma lesão, até mesmo, né, uso de fórceps e outros fatores. E também a questão da prematuridade, também é um fator que pode desencadear, né, crianças com baixo peso ao nascer apresentam um risco de 7 a 10 vezes maior de desenvolver problemas como a paralisia cerebral, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, em relação às crianças que nascem com um peso ali, né, acima de 2.500 ali, um peso considerado normal. E é bom a gente até fazer uma observação aqui, que a criança pode estar nessas condições, mas ter a sorte, ou tá normalmente, não é uma regra geral. Ou ter um tratamento bem conduzido, né, como Exato. a gente estava falando aqui há pouco, né. Certo? Então, assim, e daí, por isso é muito importante os exames realizados no nascimento ali do bebê, né? Como, por exemplo, o teste do pezinho, a triagem visual, auditiva. É muito importante que a mãe tenha consciência, a equipe, né, ali, para se realizar, né? Porque esses testes, quando diagnosticado, né, algum problema de saúde, alguma deficiência, e daí, se for tratado precocemente, né, adequadamente, pode evitar, né, o desencadear de uma deficiência futura, certo? Então, os testes, né, realizados no momento do nascimento são uma medida para se prevenir as deficiências. Exato. São informações importantes, então, sobre a prevenção da deficiência, e às vezes muitas pessoas nem tinham conhecimento que é possível prevenir, é possível fazer algo para evitar. E por isso a Késia Neves Loureiro está aqui conversando com a gente, trazendo essas informações que são muito importantes. Mais alguma observação ainda do quesito prevenção, ou Késia?
Olha, no quesito prevenção, a gente tem ainda as causas, né, pós-natais, após o nascimento dessa criança. Então, assim, né, os cuidados, né, com infecções, através de sarampo, cachumba, herpes, meningite, é muito importante que se cuide, né, evitando traumatismos, né, crânioencefálicos, que também podem levar a uma deficiência, fatores nutricionais, né, então a desnutrição, a desidratação grave, a carência da criança ter uma estimulação global no ambiente que ela vive, né, pode deixar reflexos negativos sobre a inteligência, né, dessa criança, certo? E assim, é claro, existem, né, outras privações diversas, fatores químicos que podem influenciar e algumas causas que ainda são desconhecidas, né, apesar da evolução da ciência, mas ainda alguns fatores, algumas causas ainda não se sabe ao certo a etiologia, né, com clareza, assim, a etiologia, a causa dessas deficiências. Então, assim, nós falamos até aqui dos cuidados, né, pré-natal, perinatal e pós-natal. E também existem mais 2 medidas que a gente pode citar aqui. Uma delas é o aconselhamento genético, tá, que até nós comentamos, né, na saúde pública ainda não se tem tanto acesso. Hoje no Brasil, onde mais se realiza exames, né, de cariótipos relacionados a DNA, por exemplo, uma família que já teve, a mãe já teve várias perdas fetais, ou então sabe que na família existem pessoas com doenças hereditárias ou com síndromes, né, recorrentes. Então, pode-se fazer esse aconselhamento genético. É um trabalho feito por um especialista, por um geneticista, né, mas hoje nós temos mais em universidades esse trabalho. Em alguns estados que mais, né, assim se desenvolveu esses estudos nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Então ainda é muito carente, assim, né, exato, o acesso. Mas é uma medida que, né, ela ajuda bastante na prevenção, certo? E os programas de imunização, de uma forma geral. E daí sim nós vemos que o governo tem investido bastante, daí vai da população se conscientizar, né, e participar dos programas de vacinação, de prevenção, isso conta bastante. Tá certo? Kézia, queria agradecer a sua participação aqui, muito importante a sua participação, até deixar aqui à disposição, fora mesmo dessa semana do Excepcional, quando quiser utilizar aqui a Rádio Nova Era, fazer passar alguma informação que seja importante, a gente está aqui sempre à disposição. Então, agradecer, a gente tem recebido aí boas notícias do seu trabalho também prestado aqui para Pai de Boasópolis, Mandaguari, então a gente está aqui sempre à disposição. Se tiver mais alguma observação, fica à disposição. Tá certo, eu agradeço, né, a participação aqui hoje, tá certo?